Louvado seja Deus, né? Quero saudar a todos com a paz do Senhor, nesta manhã, né, de sábado, que estamos aqui para adorar o nosso Deus, honrar o nosso Deus. E hoje eu quero falar sobre os grandes mandamentos. O grande mandamento, né? Mandamento do Pai, mandamento do Filho, né? Louvado seja Deus, né? E o ensinamento do Espírito Santo, né? Porque todos os ensinamentos que nós temos é através do Espírito Santo. Mas eu quero falar de um grande mandamento, né? Tem gente que fala assim, é o primeiro e grande mandamento na lei? Não, é o grande mandamento na lei. Louvado seja Deus, né? O qual está escrito, né, no livro de Êxodo 20, mas Jesus se refere a estes mandamentos, ele se refere também, ele fala a respeito disso, isso no Novo Testamento. Louvado seja Deus. Em Mateus 22, no versículo de número 37, né, irmãos? Porque tem gente que fala assim, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o interessante é isso aí, olha só, né? O que é o grande mandamento na lei, né? Louvado seja Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade, né? Eu não sinto vontade. Então, trata a gente de criar vontade dentro de si próprio para amar ao Senhor sobre todas as coisas. Isso está escrito em Mateus 22, no versículo de número 37. Louvado seja Deus. E esse amor, ele precisa estar profundo para amar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Se a pessoa assim não fizer, ele não pode entrar no reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, se nós lemos no Êxodo 20, nós vamos aprender a amar a Deus Pai, ao Deus Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, né? Louvado seja Deus. Nós vamos aprender a amar ali, louvado seja Deus, e esse mandamento ali vigora até o dia de hoje. Isso é a ordem do Senhor Jesus. Eu vou provar que é a ordem do Senhor Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, além dele já está falando aqui em Mateus 22, 37, ele fala em Mateus 7 também. Mateus 7, no versículo 21, né? Vamos aqui, Mateus 7, no versículo 21, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, Mateus 7, né? Mateus 7, vamos ver aqui, Mateus 7, 21, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver, porque tem muitos que estão achando que vai entrar no reino de Deus e que só pode ficar com o Novo Testamento, não precisa cumprir ali os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos, depois eu posso ler e vocês vão ver que ele se cumpre no Novo Testamento também. Louvado seja Deus. Então veja bem que ali vai dizer claramente, tem muitos que falam que não, mas veja bem, olha só, Mateus 7, no versículo de número 21, louvado seja Deus. Veja o que Jesus disse: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Vocês prestaram atenção? Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas tão somente aqueles que faz a vontade do Pai que estás no céu. E qual é a vontade do Pai que nós façamos a vontade do Pai? Está específico claramente em Êxodo 20. Em Êxodo 20 está específico lá. Qual é a vontade do Pai? Vamos ler? Eu só vou ler, louvado seja Deus, para poder não tomar tanto tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 20, eu vou ler para não tomar tanto tempo. Mas veja que todo isso está enquadrado até no Novo Testamento. Não está só no Antigo. Tudo isso está enquadrado. Se nós não tivermos enquadrado dentro deste parâmetro, nós não estamos fazendo a vontade do Pai. Nós não estamos fazendo a vontade do Pai. E Jesus disse: porque me chama Senhor, Senhor,
né? Louvado seja Deus. Tem uma parte que diz: por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Ele está mandando o quê? Nós fazemos a vontade do Pai. E a vontade do Pai está aqui nos 10 mandamentos. Veja bem, os 10 mandamentos. Então falou Deus a todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem sim semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas da terra. E não adorarás e nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente quem o tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem os teus animais, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. É o sábado do Senhor. Porque em 6 dias fez os céus e a terra e o mar, e o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não vou comentar, vou só ler. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Versículo 13. Não adulterarás. Versículo 14. Não furtarás. Versículo 15. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 16. E o versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Isso não se cumpre de hoje. Se a gente quiser fazer a vontade do Senhor, não tem que cumprir isso aí? Tem que cumprir. Porque se não cumprir com isso aí, você não está fazendo a vontade do Senhor. Por isso ele diz. Por isso ele falou lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 21. Você viu lá o que ele falou? Louvado seja Deus. O que ele disse? No capítulo 7, versículo 21. Né? Veja o que ele disse. Vamos ler de novo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O lugar que o Antigo Testamento continua cobrando para todos que servem ao Senhor Jesus, especialmente, é os 10 mandamentos. O sacrifício, a lei de sacrifício acabou todas, porque essa Jesus fez. Essa Jesus venceu. Mas lá nos 10 mandamentos, não. Lá ele deixou intacto. E aqui faz essa recomendação. Então veja bem que ele está falando isso. Agora veja outra coisa que o Filho de Deus fala. Ele próprio, porque me chama Senhor. Senhor. E não faz o que eu vos mando. O que é que ele está mandando? Nós obedecemos a Deus. Nós obedecemos ao Pai. Portanto, ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Então, ele está mandando nós obedecermos. Mas Jesus também tem os seus requisitos. Que precisamos também, para ficarmos tranquilos em respeito da nossa salvação,
Ele tem seus requisitos também, o qual ele disse: por que me chama Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Uma coisa que ele faz e ele manda, nós fazemos. Está em Marcos 16, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Precisa passar pelo batismo. Isso é a ordem do Messias. Isso é a ordem de Jesus, o Filho de Deus. Isso é a ordem dele. Em João 3 ele disse também: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. João 3, do Evangelho de João. Então, a realidade, por que me chama Senhor, Senhor, não faço o que eu vos mando? Onde está escrito isso? Lucas 6, versículo 46. E ele disse mais, em João 14, versículo 23. Vamos ler para que nós vimos lendo as Escrituras. João 14, no versículo de número 21 até 23. Veja bem: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Você entendeu? Então, aquele que me ama será amado de meu Pai. A ordem de Deus é que nós recebemos Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Yeshua HaMashiach, dentro do nosso coração, e aceitamos os seus requisitos dentro do nosso coração. Essa é a ordem de Deus. É a ordem de Deus. Quando nós recebemos o Filho de Deus dentro do nosso coração, nós compreendemos a vontade do Pai, e compreendemos a vontade do Filho, e compreendemos a vontade do Espírito Santo na nossa vida. Se nós não fizermos isso, nós não compreendemos. Então ele disse: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos, e eu me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Então veja bem, no versículo 22 ele disse: de Judas, não Iscariote, manifesta. Vou ler o versículo, vamos ler o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me amas, guardarás as minhas palavras, e meu Pai amará, e viveremos para Ele, e faremos nessa pessoa, vou falar bem claramente, nessa pessoa morada. Como que o Pai pode amar uma pessoa, se essa pessoa não ama o Filho dele, o qual ele enviou para que essa pessoa amasse e respeitasse? Como? A realidade é a seguinte: se nós lemos João 13, nós vamos ver que muitos dizem que amam Jesus, mas não amam nada. Ali Jesus fala da ceia. Ele pegou o pão e deu graça e partiu e disse: este é o meu corpo. Ele pegou o cálice e também repartiu e disse: seu cálice da nova aliança, no meu sangue. Ele não disse que a gente está bebendo sangue conforme muitos pensam, mas ele disse que é uma aliança.
O cálice está representando uma nova aliança. Quando a pessoa deixa de participar da ceia, ou da Páscoa, da nova Páscoa, ele está deixando de participar da nova aliança. Mas não fica só aí. Não fica só aí. Depois que ele acabou tudo, ele pegou a toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Aonde está escrito isso? João 13, do versículo 4, especialmente até o versículo 17. E ele queria lavar os pés a Pedro, e Pedro disse: não, Senhor. Mas Pedro, porque ele queria ser humilde, disse: não, Senhor, tu lavarás os pés a mim, tu sendo mestre? Ele disse: eu não te lavar, Pedro, não tem parte comigo. Senhor, me lava a cabeça, os pés, as mãos, lava tudo, Senhor, que eu quero ter parte contigo. Ele disse: quem está banhado não necessita de lavar senão os pés. Para que isso? Para cumprir com a palavra de Jesus, do Messias. E ele disse mais: e assim, quando fizeres novamente, lavai os pés uns dos outros, e bem-aventurado são aqueles que assim o fizeres. Isso é mandamento de Jesus. Isso não é simplesmente uma demonstração, conforme muitos pregam, diz que é demonstração, não. Isso é mandamento de Jesus. E ele disse claramente: aqueles que me amam, guarda os meus mandamentos, porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Isso é pura realidade. Posteriormente, o Espírito Santo mostrou para Paulo o que a igreja tinha que continuar fazendo, que está em Romanos 16, sobre o ósculo santo. Toda a igreja de Cristo vos saúda uns aos outros com o ósculo santo. Quer dizer, toda a igreja do Filho de Deus, toda a igreja de Yehoshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Messias, saudai uns aos outros com o ósculo santo. E essa ordenança é de quem? De Jesus, através do Espírito Santo. Então, por isso ele já dizia lá, em Lucas 6, versículo 46, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Por quê? Por quê? É o que eu estava comentando com vocês aqui. Só serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. Na sã doutrina, nos santos mandamentos, não pode abandonar. Se abandonar, perderão provavelmente a sua salvação, porque Jesus não precisa ter compromisso quem não tem compromisso com a sua palavra. A verdade é essa. Para que ele vai ter compromisso com quem não tem? A gente vê hoje em dia, onde a Bíblia diz que a mulher recebeu o cabelo como que? Como honra. Elas pegam, cortam o cabelo curtinho, podam tudo, e diz que não tem nada a ver, arrancando-lhe a honra. Ah, mas aonde está escrito isso? 1 Coríntios 11, versículo 5, 6 e versículo 10, manda a mulher, quando orar, cobrir-se com o véu da submissão, além do cabelo. Mas hoje se cobre o teu cabelo e não se cobre nem com véu. Ah, tem muitos que dizem assim: mas a Corinta, porque as mulheres cortavam o cabelo, conversa fiada. A Bíblia não me dá base nenhuma para isso. Isso é conversa de quem não quer fazer a vontade de Deus. Isso é conversa de quem não quer fazer a vontade do Altíssimo, fazer a vontade de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Isso é conversa de pessoas que estão na apostasia, se apostataram da fé. Isso é conversa. Precisamos adorar e servir o Senhor na beleza da sua santidade, conforme está escrito. Porque Ele não promete salvação para ninguém se não perseverar.
Aí eu sou crente, não. Perseverar até o fim é obedecer a santa palavra de Deus até o fim. Nós não temos que mudar. O Senhor não é homem para que muda, nem filho do homem para que minta. O que valia há 10.000 anos atrás sobre os mandamentos do Senhor, se fosse caso 10.000 anos atrás, vale até hoje. O que valia 10.000 anos atrás, quando Jesus ensinou, vale até hoje. Não mudou nada, não. Ele não é homem para que mude, nem filho do homem para que minta. Para que as pessoas dizem que aquela época era para aquela época e para agora não. Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda e nele não há sombra de variedade. A variedade está em nós, não no Senhor. Então veja bem. O que ele disse? Porque, olha bem o que está escrito aqui, olha. Porque credes em mim, conforme diz as Escrituras, dentro de vós fluirás rios de água viva, que dá para a vida eterna. Está aí, João 7,38, não é isso? Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que precisa que o Senhor Jesus acorda muito, porque muitos estão dormindo. Precisa ter um encontro com Jesus no caminho de Emaús e sentar à mesa com o Messias para que ele abra os olhos e essa pessoa veja. Porque o adversário tem feito uma coisa terrível que está em 2 Coríntios 4:4, e o Deus desse século encerrou todo o entendimento daqueles que começam a ficar incrédulos em respeito os santos mandamentos, essa doutrina. Aí o diabo começa, vai cegando, e a pessoa vai andando para trás, e muitos vão parar totalmente lá no mundão mesmo, e outros ficam meio crente, já não crê mais, já não aceita mais o que está nas Escrituras, já não tem essa Escritura como uma verdadeira palavra para ele. Eu não sei se vocês sabem, mas a intenção dos religiosos do mundo é modificar a Bíblia. Ele diz que a Bíblia já está ultrapassada. Mas Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então não pode mudar. De jeito nenhum pode mudar. De jeito nenhum, de maneira nenhuma pode mudar. O que disse Jesus? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nem um pingo, nem um tiro da palavra, nada disso há de passar. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar e que você possa entender os mistérios da palavra de Deus e obedecer a santa palavra e perseverar até o fim para ser salvo, porque todos nós só estamos no caminho da salvação, mas a salvação vem no finalzinho, é o que perseverar até o fim. Que Deus nos abençoe. Amém.